E aí, pessoal, meu nome é Bernardo Pancart-Chegas e eu vim aqui apresentar o projeto final do meu projeto com o Ian, que é o do algoritmo genético para resolução do cubo mágico. Show. Então, só uma introduçãozinha para o nosso projeto, só lembrando, o cubo mágico ele pode ser representado como um grafo, em que cada estado, toda vez que você gira o cubo, você vai para um estado diferente. Aí você tem 43 quintilhões de estados possíveis, então é um grafo que não dá para você simplesmente rodar um Dijkstra, uma BFS. Aí, resultados importantes. Em 2003 foi provado que o número máximo de movimentos necessários para resolver qualquer configuração do cubo é 20. Então, por mais que esse grafo tenha 10 a 18, 10 a 19 vértices, o diâmetro do grafo é 20. Aí existem algoritmos exatos para resolver o cubo, mas eles não são eficientes. O que eu quero dizer quando eu falo resolver? Eu quero dizer resolver o cubo no menor número de movimentos possível. Porque só resolver é fácil, né? Tem algoritmos aí que resolvem em 200 movimentos muito rapidamente. E a gente vai fazer uma análise nesse projeto de como foi aplicar o algoritmo genético para encontrar soluções desse tipo. Então, soluções no número mínimo de movimentos. Legal. Só falando um pouco da metodologia, tem duas formas de contar o número de movimentos. Tem a quarter turn, que considera apenas 18 operadores. Então, você pode aplicar tem as 3 dimensões do cubo, e cada uma das 3 dimensões você pode girar a camada da direita, do meio ou da esquerda, no horário ou no anti-horário. Então, 3 vezes 3 vezes 2 dá 18. E na half turn, além de horário e anti-horário, você pode girar 180. Então, a única diferença é que no quarter turn, se eu girar 180, ele conta como 2 movimentos, e no half turn ele conta como 1 movimento. A gente vai usar a quarter turn, porque é a métrica usada pelo paper que a gente se baseou. Ela é mais simples de implementar no algoritmo genético. Aí só um resultado importante é que enquanto o diâmetro é 20 na half turn, na quarter turn o diâmetro é 26. Legal. Aí, qual que é a nossa modelagem inicial? A gente primeiro fez uma versão inicial do... Como foi o nosso projeto? A gente fez uma versão inicial do algoritmo, rodou alguns testes, e daí com isso a gente foi aplicando mudanças e tentando melhorar esse algoritmo. Aí, a principal coisa aqui é a modelagem do cromossomo, que é uma sequência de movimentos. Então, cada alelo do cromossomo vai ser um número entre 0 e 17, para configurar cada um dos 18 operadores. E a gente vai começar com um estado do cubo, e daí meio que um cromossomo seria aplicar aqueles movimentos sequencialmente, e se em algum prefixo do cromossomo, ou seja, se em algum momento a gente resolve o cubo, então o cubo está resolvido. E como que a gente gera a população? Primeiro a gente gera N indivíduos de forma aleatória mesmo. A única coisa que a gente impede é que tenha 2 movimentos opostos consecutivos, porque não faz sentido você girar um cara e depois desgirar, né? Você vai estar só desfazendo, ou 4 movimentos iguais consecutivos. Se você girar 4 vezes, você está o equivalente a não fazer nada. Então, isso são 2 restrições que a gente impôs para tirar um pouco redundância. A gente poderia pôr mais, mas acho que essas são as mais óbvias. Legal. Aí, reprodução. A gente tem a população de pais, a gente vai selecionar um par de pais usando o roulette wheel, e a gente usou o SUS, que é para selecionar um par, a gente vai, em vez de rodar 2 vezes a roulette wheel, a gente roda uma vez, como se fosse um ponteiro de relógio, assim. Então pega tipo um cara e um cara mais 180 graus, né? O cara que está no diâmetro oposto, só para a gente garantir que não vai pegar o mesmo pai 2 vezes. A gente cria a cópia desses pais, aplica crossover com probabilidade alfa, aplica mutação com probabilidade beta, e coloca os 2 cromossomos resultantes na população de filhos. Aí a gente faz esse passo a passo até que a população de filhos alcance um determinado tamanho, que é um parâmetro que a gente varia nos testes. A gente chama esse tamanho de M. Então, N é o tamanho da população inicial, e o tamanho da população de pais sempre, e M é o tamanho da população de filhos. Legal. Para o crossover, a gente escolhe Q pontos de quebra, e depois disso, para cada cromossomo, a gente troca os genes das posições que estão depois de um número ímpar de pontos de quebra. Nesse caso, como o cromossomo ele é sequencial, a gente achou que fazia mais sentido usar um único ponto de quebra, porque um sufixo do cromossomo depende do prefixo, né? Porque como você está aplicando os movimentos de forma sequencial, você aplicar só um sufixo só faz sentido depois que o cubo já tiver tido o seu prefixo aplicado. E para mutação, a gente escolhe aleatoriamente um gene e modifica ele para outro valor aleatório, desde que satisfaça aquelas restrições de que ele não seja o oposto do movimento anterior, ou que os 3 anteriores sejam iguais a ele, para formar 4 movimentos iguais, que seria redundante. Show. Aí, aqui para a gente manter o elitismo, a gente vai selecionar os X%, a gente acabou decidindo o X para ser 10,
Então, a gente rodou alguns testes menores. Então, a gente sempre pega os 10% melhores cromossomos da população atual para serem inseridos na população de filhos. Isso garante que a gente sempre tenha o melhor indivíduo na população atual e mantém a população com um fitness bom. E daí depois, para fazer a redução no tamanho da população de filhos, então a gente acabou... O valor que a gente mais usou foi 100 para a população de pais e 150 para a população de filhos. E no final a gente coloca 10%, então coloca 10 caras da população de pais. Então a gente tem uma população de filhos com tamanho 160. Aí o que a gente faz é ordena os 160 e pega os 100 melhores. Então a gente vai só selecionar os N melhores filhos com melhor fitness para se tornar a nova população de pais. Beleza? Como que a gente calculou o fitness? Tá, então assim, primeiro, essa é uma dificuldade grande no nosso projeto, porque o fitness, a ideia dele é que ele nos mostre o quão perto a gente está do cubo resolvido, né? Só que isso é muito difícil de computar. O ideal seria computar, de fato, a distância no grafo para o cubo resolvido. Só que se a gente tivesse a distância, a gente já resolveu o problema, né? Essa aqui é a dificuldade. Aí, a primeira coisa que a gente tentou, que foi o que o paper do algoritmo genético usou, é contar quantos stickers estão no lugar errado. Então, para uma face, a gente consegue ver aqui, por exemplo, nessa face verde, não tem nenhum sticker verde aqui. Então, todos os stickerzinhos estão no lugar errado. Aí, no total, a gente tem 54 stickers, porque são 6 faces com 9 stickers cada. Só que os stickers do meio sempre estão no lugar certo, né? Então, o pior valor seria 48 e o melhor valor seria 0, que é o estado resolvido. Aí tá, a observação importante é que para saber a cor de uma face do cubo grande, basta olhar para a cor da face do cubo menor, do centro. Então, essa aqui é a face amarela, essa é a face vermelha, essa é a face verde. E daí o fitness é a quantidade de stickers dos cubos pequenos que não estão na face correta. Então, aqui nesse caso, não tem nenhum, né, na face correta. Então, só desses caras aqui a gente somaria tipo 8 mais 8 mais 8 e teria que ver as outras faces também. Legal. Aí, como que a gente vai avaliar todos os resultados? A gente vai fazer experimentos empíricos, comparando a quantidade de instâncias resolvidas e o tempo consumido por cada configuração. Na verdade, isso acabou não acontecendo, porque os resultados foram muito piores do que o esperado. A gente tentou muitas variações e mudar o fitness e mudar a forma com que o algoritmo genético funciona. A gente não conseguiu resolver nenhuma instância. Então, o jeito que a gente acabou avaliando é só vendo as diferentes configurações, qual que é o melhor valor de fitness que foi alcançado, porque a gente não conseguiu resolver nenhuma instância. Tipo, quando eu digo resolver, é de fato resolver o cubo, né? Aí, tá, a gente testou diferentes configurações, alterando parâmetros e tamanho do cromossomo, e daí pegando instâncias aleatórias. Para gerar instâncias aleatórias, a gente só aplicou 100 movimentos aleatórios, o que parece ser aleatório o suficiente, dado que é um grafo com quintilhões de vértices, e com cada vértice tem 18 arestas, se aplicar 100 movimentos, e o diâmetro é 20, acho que 26, né? 100 movimentos aleatórios é o suficiente. E para instância difícil, a gente pegou essa união do superflip com o forspot, que é a única instância conhecida que precisa de 26 movimentos. Então, o superflip é uma configuração famosa, o forspot é outra, meio que junta as duas. Tá, legal. Aí, tá, aqui é o nosso primeiro teste. A gente testou 3 configurações, alterando o N, o M, o alfa e o beta, e usando o fitness dos stickers, a gente conseguiu resultados bem ruins, né? Como eu falei, o fitness vai de 0 até 48, nenhuma chegou perto de 0, tipo, 9 é relativamente perto, mas eu acho que fica cada vez mais difícil, e parece muito aleatório também os resultados. A gente não conseguiu ver um padrão específico, conseguir, tipo assim, a configuração 1 é melhor. Pelo que pareceu, é que tem algum problema grande com o nosso algoritmo, ou o fitness está errado, ou que não bastaria só ficar alterando, tipo, o tamanho da população para de fato conseguir resolver, porque nosso objetivo era resolver o problema, né? E aqui a gente usou em todos os casos cromossomos de tamanho 50. Legal. Aí, bom, a primeira coisa que a gente pensou é, vamos mudar o fitness, né? Parece que a maior dificuldade do nosso problema, como eu falei, é que o fitness modele a distância que a gente está, de fato, do estado resolvido. Então, a ideia agora é a gente pegar um fitness um pouco melhor. Aí a gente usou um paper do Corf, que é o paper que ele basicamente explica o algoritmo exato para resolver o cubo. Então, ele vai rodar um A estrela, e usando como a função do A estrela um lower bound. E, enfim, funcionou bem para ele. No algoritmo exato, claro que
ele demora algumas horas para achar a solução, mas a gente vai pegar aqui o fitness dele. Aí esse fitness, ele basicamente divide os cubos do cubo, os cubinhos, né, em 3 grupos. Então tem as peças centrais, as edges, que são essas daqui, né, que estão, e as corners, beleza? Aí o que ele faz, ele vai dividir, tipo, não, essa aqui é a classificação dos cubinhos. A gente vai dividir esses caras em 3 grupos. Os 8 cubos das pontas, os corners, então esses 8 corners aqui, né, a gente vai, esse é um grupo. Aí temos 12 edges, e ele vai pegar esse grupo vai pegar as 12 edges e dividir em 2 grupos de 6. Então a gente tem 3 grupos, as 8 corners e 2 grupos de 6 edges cada. Aí a ideia é, para cada um dos 3 grupos, a gente computa qual é a quantidade mínima de movimentos que precisamos se a gente tivesse interessado em resolver apenas esse grupo. Então imagina que, por exemplo, para o corner, imagina que você tem um cubo em que os corners são coloridos e todas as outras peças são brancas ou transparentes. Aí você quer resolver apenas os corners, deixar os corners resolvidos. Aí a gente vai calcular qual é o número mínimo de movimentos para isso. E a mesma coisa para as edges. Digamos, você pega só as 6 edges, deixa colorido, o resto do cubo está transparente. Você quer resolver só aquelas 6 edges. Beleza, é isso que a gente vai computar. Aí o fitness, no caso, seria o máximo desse valor para os 3 grupos. Então, tipo, se você tem que um grupo precisa de 8, outro precisa de 10, outro precisa de 6, o lower bound, ou seja, a gente sabe que o valor mínimo para resolver o cubo é pelo menos 10, nesse caso, que seria o máximo dos 3. E esse fitness claramente é mais adequado do que o outro, né? Ele é um lower bound bom, que foi usado em um outro paper, e, enfim, acho que modela um pouco melhor. Aí, qual que é a ideia? Como que a gente vai calcular isso? Para o grupo dos 8 corners, a gente tem 8 fatorial formas de distribuir eles, e cada um tem 3 orientações possíveis, só que a orientação do último cara é definida pela orientação dos anteriores, então fica 8 fatorial vezes 3 elevado à sétima. E já para os grupos de edges, a gente tem um arranjo de 12, 6, que a gente pode, tipo, tem 12 posições possíveis para as 6 edges estarem, e tem a permutação entre elas, e cada uma tem 2 orientações possíveis. Então a gente tem aqui 8 vezes 10 à sétima estados para os corners, e 4 vezes 10 à sétima estados para as edges, que são números grandes demais para a gente calcular a distância para cada cara toda vez que vai rodar o algoritmo genético, mas ele é pequeno o suficiente para a gente conseguir pré-calcular isso com uma BFS. Então a ideia é a gente meio que criar essas databases do Corf. O que a gente fez foi rodar uma BFS antes, por fora, que ficou rodando por umas 5 horas para conseguir calcular os 3 grupos, e daí a gente conseguiu deixar pré-calculado para cada corner e para cada grupo de edges a distância mínima para o estado resolvido. E daí, na hora de rodar o algoritmo genético, a gente pega dessas databases as respostas para usar como fitness. Aí, tá, para evitar hashing ou estruturas de dados logarítmicas, a gente usou um mapeamento. Então, por exemplo, aqui para os 8 corners, a gente vai mapear o estado atual dos 8 corners para um inteiro, no intervalo de 0 até 8 fatorial vezes 3 elevado à sétima menos 1. E assim a gente consegue, tipo, a gente pega um mapeamento, vai dar aqui, sei lá, o cubo atual é um inteiro, daí a gente consegue olhar no índice daquele inteiro. A gente não precisa usar um hash de vector, porque a gente representa o cubo como um vector, ou coisas assim. E a mesma coisa para o grupo das edges. Esse mapeamento foi um pouquinho complicado de pensar, a gente teve que usar, a gente pegou um paper de sistema numeral fatorial, mas foi bem interessante. Beleza. E aqui falando da representação do cubo, no começo a gente usou 6 matrizes 3x3, basicamente é uma matriz para cada face, então cada face tem 3x3 carinhas, a gente vai manter a cor de cada um dos stickers. Aí foi muito difícil representar as operações dessa forma, porque o cubo é uma estrutura 3D, a gente teve que representar ele de uma forma 2D, e então foi bem difícil, a gente teve que fazer na mão mesmo cada uma das operações. E tem uma constante muito alta para o cálculo do mapeamento, porque, enfim, a gente está mantendo 54 inteiros aqui nessas matrizes, tem que ficar pegando esses inteiros, fazendo operações com eles. Ok. Bom, então essa foi a... Tá, ok. Aí a gente rodou alguns testes nesse caso, a gente viu que ainda estava muito lento, era muito, tipo, o fitness, apesar dele ser pré-computado, ele estava muito lento por causa do mapeamento, então a gente resolveu mudar a forma com que a gente representava o cubo. Aí, bom, tá, a ideia é que cada face tem apenas 9 quadrados, e cada quadrado tem uma de 6 cores, de forma que a gente pode representar cada quadrado com apenas 3 bits, né? Tipo, aqui se fosse até 8 cores dá 3 bits, e cada face com 3, tipo, cada
sticker com 3 bits, cada face tem 9 quadrados, então 27 bits, o que cabe em um inteiro. A gente consegue representar o cubo inteiro com 6 inteiros. Ficou meio, meio ruim essa frase. E a gente faz todas as operações, tipo, todos os operadores do cubo usando operadores binários. Então, AND, OR, a gente meio que pega os bits, checa os bits, compara, faz o short, e daí isso conseguiu acelerar bastante. Daí a gente já fez uma nova rodada de testes mesmo. Então, aqui, testando as mesmas 3 configurações da primeira versão, a gente consegue ver os valores do fitness alcançado. Assim, parece que está melhor, mas na verdade, enquanto o fitness lá ia de 0 até 48, o fitness aqui vai de 0 até 15. E então é meio incomparável, assim, é difícil dizer qual solução foi melhor. Eu acho que essa foi melhor, porque o fitness é mais adequado. Mas, de novo, os resultados foram muito ruins. Parece meio aleatório, de novo, todos os fitness meio iguais, as configurações, parece ter algum problema maior com o nosso algoritmo. A gente resolveu alterar o paradigma. A ideia é porque, tipo, a gente pensou agora que a operação de crossover estava um pouco sem sentido, assim, porque, como eu falei, no jeito que a gente representa um cromossomo, um sufixo ele é dependente do prefixo. Né? Se você pega, imagina um cromossomo que resolve o cubo, então uma sequência de operações que resolve o cubo. Se você pega o sufixo, ele é o sufixo responsável por resolver o cubo. Mas se você coloca num prefixo completamente diferente, em vez de resolver o cubo, ele vai só embaralhar o cubo completamente. Então, ele é muito dependente do prefixo. E como a gente está com uma população de prefixos completamente diferentes, o crossover ele só introduz aleatoriedade. Aí a gente pensou em melhorar isso usando a técnica do cromossomo aumentante, foi o que a gente pensou mesmo. A ideia é o seguinte, a gente começar com cromossomos de tamanho 5, por exemplo, e daí todos têm cromossomo de tamanho 5, daí a gente vai rodar por algumas gerações, e daí a gente vai pegar o melhor cromossomo de tamanho 5 que tem, e criar várias cópias dele. Então agora todo mundo vai ter a gente vai ter o mesmo cromossomo de tamanho, tipo, o mesmo prefixo de tamanho 5. E daí agora a gente vai ter um cromossomo de tamanho 10. E todos esses cromossomos de tamanho 10 têm o mesmo prefixo de tamanho 5, e agora a gente vai tentar achar só as próximas 5 operações. Então a ideia é você sempre mantendo o mesmo prefixo para todo mundo e usar as gerações do algoritmo genético só para achar o finalzinho. Dessa forma você mantém o mesmo prefixo dos caras, e daí você consegue manter uma certa similaridade, o crossover passa a fazer mais sentido, você vai meio que construindo bloco a bloco as operações do cubo. Aí, aqui mostra as diferentes configurações, a gente fixou o N, o M e o alfa, beta, e daí a gente testou, o X é que nem eu falei, você começa com 5, então o X você vai de X em X, aumentando o tamanho, e o Y é quantas gerações você vai rodar até que você aumente o tamanho. Então, no caso aqui, seria começar com um cromossomo de tamanho 4 e a cada 150 gerações aumentar o tamanho em 4. E, enfim, os resultados foram completamente homogêneos. Parece que meio que tanto faz a configuração e foi muito parecido ou um pouquinho pior do que a última. Então, de novo, a gente não conseguiu passar... não conseguiu melhorar o algoritmo. Aí, enfim, acho que a conclusão é que é muito difícil modelar o fitness apropriado, porque eu acho que o problema aqui não é que o fitness ele tá ruim, o problema é que o fitness ele tem poucos valores. O algoritmo ele chega num valor de 6 com facilidade, mas ele não consegue comparar os diferentes cromossomos que tem fitness 6. Então, tem um cromossomo com fitness 6 que ele está muito perto de ir para o fitness 5, e tem um cromossomo com fitness 6 que está muito longe de ir para o fitness 5, mas como o fitness dele é igual, aos olhos do algoritmo, eles são igualmente bons e ele vai escolher aleatoriamente. Então, uma possibilidade seria a gente, em cima desse lower bound, tentar um outro fitness, tentar alguma coisa diferente. Mas não sei, como a gente testou muitas coisas diferentes, implementamos muita coisa, tipo, a gente mudou a representação do cubo, a gente mudou o fitness, a gente tentou mudar o paradigma e nada funcionou. Eu acho que a conclusão ideal é que o algoritmo genético não é muito apropriado para a resolução desse problema, para a forma como ele é modelado, sabe? Eu acho que pelo fato de ser uma sequência de movimentos, se for pensar em outros problemas, tipo o NAPSEC, em que cada alelo é a inclusão ou não de um item, você fazer um crossover tipo, um conjunto de itens ele é bom para aquela solução, você vai trocar isso. Aqui ele é muito, muito sequencial, assim, então... Enfim, mas eu acho que a gente ficou satisfeito, deu para implementar muita coisa bacana, depois a gente testar as databases do Core, foram muito legais de implementar, a própria representação do cubo foi muito boa, deu para a gente fazer vários testes, mas no fim os resultados foram muito ruins com o que a gente estava esperando e com o que o paper prometia que a gente conseguiria. Muito obrigado, essa foi a
nossa apresentação, que tem um pouco das referências.